Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, minha querida amiga Mônica Maldaner, tudo bem com você, moça? Tudo certo, tudo certo. Que bom, fico muito feliz. Bem-vinda aqui ao nosso podcast. Para você que não conhece quem é a Mônica, ela é uma excelente estrategista. E, aliás, já vou aproveitar e fazer a primeira pergunta. Mônica, quem é a Mônica? Bom, vamos lá. Eu sou cascavelense, sou do Paraná. Vim para São Paulo em 2018, finalzinho de 2018. Caí literalmente de paraquedas aqui. Literalmente não, né? Porque senão eu teria chego de paraquedas. Eu também uso literalmente errado, muitas vezes. Vocês podem perceber. Não, eu cheguei, acho que eu vim de avião ou de ônibus, não me lembro. Mas vim de férias, né, visitar alguns amigos e acabei ficando por aqui pelas opções profissionais que tinham na época. Então, ganhava muito mais do que lá, né, era muito mais vantajoso financeiramente. Gostava já da cidade, já conhecia. Eu vinha muito mais para turistar e visitar museus, eventos, shows, enfim. E resolvi ficar, né? Então foi uma oportunidade interessante que dá pra contar aí com maior profundidade, mas é uma história bem longa. Que é o que a gente vai entrar no processo literalmente, né? O estrategista financeiro, você cuida de todas as finanças de diversos empresários aí. Me conta um pouquinho mais desse mercado. Como que funciona? O que que você faz? Traz mais poder para isso. Vamos lá. Eu sou estrategista e planejadora financeira, né? E, naturalmente, o meu nicho se tornou atender empresários. Não foi uma opção minha, tanto que, quando eu entrei nessa profissão, a minha ideia era atender médicos, atender pessoas que fossem... profissões que fossem um pouco mais tranquilas de mais cuidar, nichadas. né? Exatamente. Só que acabei começando a atender essa área, né, de empresários. E agora, atualmente, o que eu faço é cuidar de toda a parte de organização, planejamento, né? Desde, óbvio, né? Entendendo a demanda do cliente, mas iniciando ali com aquela questão de organização, fluxo de caixa do dia a dia da casa dele, né? Tanto da do pessoal pessoa, quanto do profissional. Isso, da pessoa física, de fato, né? Enquanto ele tá ali dedicado a cuidar da sua empresa, dedicado a cuidar da sua família, que é extremamente importante. A gente sabe que uma das maiores dores do empresário é não ter tempo, né? Não ter tempo de qualidade para estar com a sua família, para descansar, para ler um livro. Às vezes tá tão focado 100% na empresa e dedicado à empresa e fazer a empresa crescer, que esquece que ele também tem uma mini empresa ali dentro de casa que ele tem que cuidar, né? Tem a família que ele tem que cuidar, tem as finanças em casa para criar um patrimônio sólido para os filhos, né? Ou para a esposa, ou para ele mesmo, quando quiser parar de trabalhar por obrigatoriedade. Então, o meu trabalho vem muito mais nisso, né? Trabalhar essa parte da pessoa física dele para que ele desligue um pouquinho ali da empresa, óbvio, né? Não abandone a ideia, né? Mas desligue um pouquinho e foque um pouquinho nesse sentido. Aí trabalho também a questão de blindagem pessoal e patrimonial, né? Que é para blindar tudo que ele já construiu até agora. A gente passa pela questão de investimento pessoal, então faz uma construção de aposentadoria focando lá na frente. A gente ouve muito, né, o empresário falando, não, mas minha empresa é minha aposentadoria. Sim, perfeito. Mas e se acontecer alguma coisa na economia, se acontecer alguma coisa no decorrer aí do tempo em que acabe prejudicando a sua empresa? Também, né? Exatamente. Então, o meu trabalho é blindar a pessoa física dele para que ele tenha tranquilidade de que se alguma coisa der errado, tá tudo certo, ele vem para casa, em casa ele tá seguro. Você começa sempre pelo pessoal e depois você vai abordando o profissional e indo cada vez mais profundo na empresa, isso? Sim, no ecossistema a gente tem atendimento para gestão empresarial. Então, se eu identifico nesse cliente que veio através do meu atendimento para pessoa física, que ele também precisa de uma orientação na jurídica, aí a gente direciona para especialistas. Entendi. Até porque a minha área é focada 100% em pessoa física, né? Não atendo só empresários, tenho clientes que são CLT, tenho clientes que são médicos, clientes que são menorzinhos, né? PJs ali, mas a ideia é justamente essa, a gente ter um ecossistema que a gente consiga delegar
e cada um tem a sua especialidade, né? Então, a minha é muito mais a pessoa física, mas a gente consegue direcionar também para gestão empresarial. Normalmente, eu costumo falar que para você crescer uma empresa, você tem que passar por 5 setores, né? Que é o marketing, vendas, que é o setor comercial, estratégia de processos, estratégia de pessoas e o financeiro. E só que tem tanta gente que negligencia o financeiro e acaba deixando isso meio que por último, né? Fala, não, preciso vender, preciso estruturar o time comercial e tudo. Quais são as principais coisas que você vê que um empresário, inicialmente ele precisa fazer? Eu acho que o que mais me deixa preocupada nesse sentido é quando o empresário fala, eu quero vender. Eu quero vender, foca em vender e acaba esquecendo que tem que ter um planejamento ali atrás para conseguir atender essa demanda que está vindo, né? Senão essa demanda não vai ser bem atendida, ou então essa demanda vai vir com dores que não vão ser supridas, né? Talvez a ânsia dele querer vender a todo custo faz com que ele prejudique o crescimento saudável da sua empresa, né? Então, também é uma preocupação muito grande nesse sentido. E a questão de apostar todos os ovos em uma cesta só, né? Isso tô apostando 100% aqui, tô 100% dedicado nisso. Tá, e se der errado, o que a gente vai fazer? Tudo bem, você chegou até aqui, você tem seus milhões, eu tenho certeza que se você zerar agora, em 2 anos você volta tudo. A sua expertise é muito importante, óbvio. Exato, tudo certo. Só que você vai passar perrengue 2 anos. E tá tudo bem deixar a sua família passando perrengue 2 anos porque você enquanto apostou você tudo? É sozinho, ok, né? Você vai, desbrava, queima a ponte, como alguns gurus da internet falam. Não, detona, vai pra frente e tal. Mas e quando você tem certas responsabilidades? Quando você tem uma esposa para cuidar, 2 filhos para cuidar, como que é? Você tem certeza? Não tem que ter um plano B? Não tem que ter uma estrutura, uma blindagem como um todo? Você tem que tomar certos cuidados, né? Exato. A responsabilidade se torna um pouquinho diferente. Não é tão fácil quanto falam na internet, assim. Exatamente. Por isso que a maioria dos meus clientes tem família, né? Tem esposas, ou são mulheres que têm seus maridos, mas não são as provedoras, né? No geral. Mas tem ali família, tem filhos, enfim. E essa é uma grande preocupação deles, né? Poxa, eu tenho uma menininha pequenininha aqui, 7 aninhos, eu tenho que proteger o patrimônio dela, eu tenho que planejar a aposentadoria dela, né? Eu tenho alguns clientes que planejaram a aposentadoria dos seus filhos. Então, por exemplo, e eu adoro esse planejamento, porque tá focando lá na vida... No futuro, né? E tornar essa criança, de fato, uma empreendedora também no futuro. Então, o planejamento é a gente criar um processo de que na maturidade dela, né, ali seus 20 anos, 18 anos, depende, né, depende da criança. Mais ou menos. Ali, mais ou menos, ela tenha um determinado valor que ela possa decidir se ela quer fazer um intercâmbio, uma universidade no exterior, se ela quer abrir seu próprio negócio, né. Tem um gurizinho, ele tem 14 anos já, mas os pais dele são meus clientes quando ele tinha 12. O planejamento deles com esse guri é que aos 18 eles deem uma empresa já consolidada para eles. Então, eles já abriram a empresa. Bom, como é que eu posso falar? É uma espécie de agência de publicidade focada estritamente em fazer o design para aquelas telas de supermercado, aqueles telões de propaganda. Marketing door. Isso, marketing door, exatamente. Então, é só isso que ele faz. 14 anos ele só faz essas artes. Mas agora tá desenvolvendo a coisa. E entrou um sócio que ficou interessado nisso porque tá dando dinheiro. Então, o gurizinho tá 14 anos, ele já tá entendendo o que é isso, né? E o pai já tá desacelerando ali, já tá falando, senta aqui, você vai ter que aprender isso aqui também, vai ter que aprender essa parte, vai lá. Então, ele tem meio que um extracurricular, né, para aprender a ser empreendedor. Eu acho muito legal o formato como os pais estão educando ele. Tem também outro, uma criança de 4 anos também que os pais me contrataram, a gente montou um planejamento para o futuro deles, são gêmeos, né? Para o futuro dos dois. E a ideia é justamente essa, porque eu adoraria
que a minha mãe tivesse tido essa ideia, mas ela não teve, né? Então... Todos nós queríamos, né? Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo também gostariam de pais que tivessem um planejamento mais assertivo. Façam com seus filhos, tá? Eles vão gostar. Eu acho que nós, como empresários, nós temos a obrigação de salvar o mundo. Porque se a gente depender do governo, se a gente depender de coisas aleatórias, o que eu brinco bastante, o que lá fora tem de terremoto, furacão, vulcão, aqui não são os nossos políticos. Não falando mal da política em si, mas todo não mundo falando, sabe mas que já começando. Já é que é. Mas mudando de assunto para também não ficar mal com os meus amigos políticos, eu acredito que nós, empresários, é que temos esse poder de salvar o mundo. E se a gente tem um planejamento para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, o quanto um empresário ele consegue impactar a vida das pessoas. Não só dos colaboradores, mas dos nossos próprios filhos, das nossas próprias genes, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós temos essa obrigação. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro ou de visão do futuro, eu acho que o empresário é a pessoa que mais deveria focar nisso. Não só no venda. É muito importante vender? Claro que é, senão a empresa não funciona. Sim. A empresa ela precisa fazer, né, acontecer sozinha. Mas você tem que cuidar de certos setores, porque senão você enlouquece, né? Mas enfim, voltando um pouquinho antes de tudo isso, eu gostaria de voltar lá para seu tempo de escola. Nossa. Voltar lá para daqui uns 2 anos atrás, quando você tinha uns 15 anos. Como que surgiu essa vontade? Como que surgiu essa... Cara, eu vou trabalhar com financeiro, com planejamento. Como que foi a sua jornada? Me conta lá. A gente tem umas 5 horas para conversar, né? Dá pra tranquilo. Dá, então tá bom. Era uma vez... Bom... Quando eu era criança, minha mãe trabalhava num banco, né? Minha mãe era do Banestado, no banco do estado do Paraná, que hoje não existe mais, enfim. E eu sempre via minha mãe no banco. Eu achava o máximo aquilo. Eu falava, nossa, quando eu crescer, eu quero usar as roupas... Eu me importava com a moda, né? Eu quero usar a roupa igual da minha mãe. O que ela fazia, não faço ideia, mas eu queria usar a mesma roupa. Então, ela ia super bem vestida de social e tal. Eu achava o máximo aquilo. E... o que eu mais gostava era na sexta-feira que ela deixava, a van da escola me deixar lá no Banestado, então brincava com a máquina de escrever. Ai, gente, eu sou velha, né? Nossa. Máquina de escrever. Brincava com a máquina de escrever, enfim, passava o final do dia. Eu tenho curso de datilógrafo, por incrível que pareça. Também. Tá, então beleza. Tamo junto no meu caminho. Tá tudo certo. Ai, meu Deus. Não vou. Eu prometi. Esse é um dos segredos, acho que é a primeira vez que eu falo isso. Eu prometi pra mim que eu ia começar a mentir minha idade depois dos 30, mas agora todo mundo já pegou. Enfim. E isso em Cascavel, no Paraná, onde eu nasci. Na escola, eu sempre fui muito mais da comunicação, do português, história, artes. Não era muito ligada em matemática, nunca gostei. A minha mãe é uma calculadora ambulante. Se você chegar, mãe, 558 vezes 222. Isso é fácil também, né? Mas ela falaria do nada ali, tranquilamente. Eu não peguei esse talento dela, não sou tão boa assim em matemática. Então, eu fugia de qualquer coisa que tinha a ver com exatas. Inclusive, economia. Aí, no ensino médio ali, né, aliás, eu morava em uma cidade pequena, depois... finalzinho do ensino fundamental ali, mudei de volta para Cascavel no ensino médio e 3º ano e tal, não sabia o que fazer, enfim, não sabia mesmo. Aquele dilema que todo mundo passa. Definitivamente eu não sabia, fui fazer orientação vocacional e na orientação vocacional deu psicologia, área da saúde, bem específico, né? Área da saúde. Psicologia, fisioterapia, odonto, enfim. Falei, bom, beleza, vamos lá então, né? Aí fiz vestibular para enfermagem, para odonto, para fisioterapia. Passei umas quantas longe, assim, de outras cidades. Mas em Cascavel eu tinha passado em enfermagem, na Unioeste. Falei, tô aqui já, né?
E, Não tô fazendo nada mesmo. e minha mãe minha mãe não tinha uma condição tão favorável na época do meu ensino médio para me mandar para um outro estado, nem nada assim, né? Então, o que eu tinha passado pelo Enem já era. E fiz 2 anos de enfermagem, não gostei. Eu era muito sensível com sangue, com cheiros, enfim. É uma profissão magnífica, que eu admiro demais todas as minhas amigas enfermeiras. Nossa, deveria ser muito mais valorizado. Atendo algumas clientes que são enfermeiras. A área da saúde deveria ser mais valorizada. Acho que eu vou criar uma polêmica aqui. Eu acho que tem alguns enfermeiros e enfermeiras que são até melhores que doutores, né? Porque doutor só prescreve ali, ó, e é isso... E falam sobre, tá com dor de pirona. Enfim, deixa pra lá. Olha eu criando polêmica aqui do nada. Errado também não tá, porque o primeiro contato do paciente, principalmente dentro do hospital, é com o enfermeiro no dia a dia, né? Tanto que, na época, eu fiz um estudo sobre o toque terapêutico na UTI. O quão importante era o enfermeiro e os profissionais de saúde lidarem com aquele paciente que está sedado de uma forma humana, de fato, não só como um boneco que tá ali, que não tá sentindo nada, não tá ouvindo nada, né? Então, a gente fez esse estudo na época. E a sobrecarga também é muito grande para essa profissão, extremamente. Né? Porque, queira ou não queira, ela também é uma terapeuta, ela também ouve os problemas, tudo... Antes de passar pro doutor, acho que é a linha de frente mesmo, né? Enfim. Exatamente. E... Aí eu acabei deixando, eu admiro demais a área da saúde. Eu até hoje tive uma reunião de manhã com uma cliente que ela falou, você podia ser psicóloga, né? Eu falei, quem sabe daqui a pouco eu vou pra psicologia só pra dar uma complementada no que eu faço, né? Aí saí da enfermagem, aliás, enquanto eu fazia enfermagem, eu fiz vestibular pra arquitetura, entrei em arquitetura, não particular, porque eu não tava com saco pra fazer vestibular e tudo de novo. Fui pra arquitetura. Me formei em arquitetura e urbanismo, em Cascavel ainda. Na época, eu abri um escritório junto com uma amiga, a gente se tornou sócia, e a gente a gente sai da faculdade, infelizmente, sem saber absolutamente nada de empreendedorismo. Concordo. A gente sai sabendo a matéria. Deveria ter uma faculdade de empreendedorismo, inclusive. Sim, e talvez em breve tenha, porque realmente é uma demanda muito necessária, né? E a gente saiu sem saber nada. Eu acho que nem CNPJ a gente abriu na época. Eu entendo. E o que a gente tinha ali era um bom relacionamento do pai dela, né? E a gente ser meio cara de pau, então a gente fez alguns projetinhos, enfim, mas nada que desse um financeiro legal, sabe? A gente ganhava muito mal, a gente pegava muita pouca coisa. Em cidade de interior tem muito aquela coisa de, você é filha de quem, né? Bom, eu sou filha, sei lá, da minha mãe, né? Tipo, você não tem um sobrenome famoso, não cresce, não enfim... Tem muito disso, né? Ou demora muito mais para alcançar esse ápice. Eu tenho colegas na arquitetura que se tornaram grandes arquitetos, mesmo não tendo famílias renomadas, né? E então, foi aí que eu resolvi começar a vir para São Paulo. Aí eu vinha pra cá, eu fazia amizade com amigos, com engenheiros, empreiteiros, fazia amizade com mais arquitetas, eu vinha muito pra Casa Cor, pra Expo Revestir, pra eventos de arquitetura, fiz amizade com muita gente da área e comecei a fazer consultorias aqui em São Paulo também, vinha bastante pra cá, sempre inventava uma desculpa pra mim, porque eu gostava de São Paulo, dessa bagunça daqui, né? Literalmente. Exato. Achava o máximo. Hoje eu tenho um pouquinho de tédio, mas achava o máximo. E em 2018, eu tava em um momento muito chato da minha vida financeira, né? Ainda morava na casa da mãe, já tinha me formado há 1 ano e pouquinho, 2 anos talvez, não sei. E eu não tava vendo desenvolver minha vida, né? Não tava ganhando bem, não tava achando nada, uma profissão legal, financeiramente falando, apesar de eu gostar da criação, né? Foi aí que eu vim pra cá, só a passeio, visitar meus amigos, passar o ano novo na praia.
E daí, num rolê aleatório, sabe aquela coisa de você vai no bar com alguns amigos e outros amigos dos amigos dos amigos, estão todo mundo lá e todo mundo meio que se junta. Encontra. E no meio desse bolo de gente tinha um cara que tinha perdido os pais, né? Não no mesmo dia, mas em épocas próximas. E ele tinha muitos imóveis espalhados por São Paulo. E quando uma das minhas amigas entendeu o que ele estava contando, ela falou: ai, tem uma amiga ali que vai te ajudar. A Mônica lá, ela é arquiteta, ela vai te ajudar. Eu vou ajudar no quê? Eu nem sabia o que estava acontecendo, que papo que era, né? Aí, entrei na conversa e ele falou assim: ah, mas o que você faz? Eu falei: projeto, mas sou arquiteta. Aí ele falou: eu preciso de alguém pra organizar esses imóveis e colocar pra venda. Eu falei: faço. Fazia? Não. Aprendo na hora. E foi aí que eu comecei a fazer a parte de gerenciamento de obra. Então, eu tive que aprender, né? Topei, fiz vários imóveis deles, coloquei pra venda através das imobiliárias. Obviamente, essa parte eu não fazia. Mas gerenciei várias obras ali para eles, organizei e tal. Deixava o imóvel certinho, colocava para venda, que eles queriam se desfazer dos bens. Eram vários imóveis, né? E aí foi assim. E conforme eu fui fazendo essas obras para eles, eu fui conhecendo mais profissionais da área, mais empreiteiros, mais engenheiros. Falaram: Mônica, olha, você faz a parte de gerenciamento do acabamento aqui, olha, não tô com saco de conversar com os arquitetos, faz essa ponte aqui, projeto do arquiteto, Você acabou meio que se tornando uma consultora ali, né? Meio que sem querer. Então, o meu trabalho era muito pegar um projeto arquitetônico, entender ele e traduzir dentro da obra. Porque aí eu fazia essa parte de gerenciamento muito mais detalhista, muito mais aos olhos de um arquiteto de fato dentro da obra, né? Para que esse arquiteto que tinha um escritório e estava fazendo só o projetual se dedicasse 100% ao projetual. Então eu pegava essa ponte ali, né? Fiz vários. 2020, enfim, todo mundo foi acometido ali pela pandemia, né? E inclusive eu. Pararam todas as obras, eu tinha uma reservinha, enfim, mas não dava mais para trabalhar na área. Até depois foram autorizadas algumas coisas para rodar, enfim, finalizei algumas coisinhas, mas foi desacelerando na arquitetura. E 2020, finalzinho de 2020... foi um boom da acústica arquitetônica, né? Porque eram muitos músicos, dubladores, fazendo estúdios dentro de casa. Foi aí que eu comecei a trabalhar com acústica arquitetônica. E trabalhei um tempo ali, né, principalmente 2021, 2022, até me dar um burnoutzinho. Não sei se de fato foi, mas eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Tive um desses episódios dentro de uma obra por um motivo tosco. Nossa. Que, assim, visualizando, falando disso hoje, eu penso: nossa, era tão fácil de resolver, por que eu tive um ataque de choro, né? Mas é mais ou menos isso. Mas quando a gente tá estafado, cara, o pingo d'água, eu sei bem o que é isso. Nossa, era uma coisa mínima que, tipo, 30 segundos raciocinando, eu saberia a solução. E daí eu acabei tomando a decisão de ter ali um ano sabático. Falei: não quero mais arquitetura, não quero mais gerenciamento de obra, não quero mais nada. Um ano sabático, não fiz mais nada. Em finalzinho de 2022 ali para 2023. Então, o que eu fazia, né? Academia, yoga e muita terapia. 2 vezes. Às vezes é bom. É muito bom. Era 2 vezes a semana terapia, yoga, tentar me voltar a ser eu mesma, né? Foi uma situação bem, bem ruim, assim. Engordei muito, cheguei a 111 quilos. Nossa! 111, é absurdo. Quem era a Mônica? Eu vou te mostrar uma foto depois. É bem diferente. E cheguei em uma situação em que eu tava com uma gastrite terrível, né?
Em janeiro de 2022, o médico já tinha falado, olha, ou você emagrece até agosto, ou você faz bariátrica. Ah, não, vou emagrecer, né? Bora lá, vou me dedicar. Quem disse, né? Não emagreci, sei lá, 6 quilos e voltava 2, por conta da ansiedade, enfim. Então, acabei tratando isso tudo. 2023, depois de muito acompanhamento psicológico para tratar a mente também, né? Por conta da compulsão alimentar, ansiedade. Em junho, eu fiz o bypass, né? Foi aí que eu emagreci os 50 quilos. Não voltei mais e não voltarei. E daí, finalzinho do ano, tinha final de 2022 ainda. Tinha um encontro, né, dos alunos de yoga, enfim. E a gente falando sobre vida pessoal e tal. Acabei contando brevemente essa história. E tinha um cara lá que, sei lá, pegou no ar. Falou, interessante, né? Essa pessoa aí quer mudar de profissão. E eu falando muito da psicologia, que era realmente uma coisa que eu tava pensando. Beleza. Lá pela metade do ano ali de 2023, me ligaram de uma empresa de planejamento financeiro. Eu ignorei totalmente. Aí, em outubro, ligaram de novo. Falei, não tô fazendo nada, vamos ver o que é, né? Deixa eu ver. E fui entender melhor o que era o mercado de planejamento financeiro. Achei muito interessante, principalmente porque essa minha vontade de ouvir a dor do outro, de tentar orientar, ajudar, que eu acho que talvez seja essa veiazinha da psicologia, da análise comportamental, deu uma florada ali. Falei, legal, então gostei. Foi aí que eu entrei na parte de planejamento financeiro, estudei pra caramba nessa área e conforme foram aparecendo as demandas de início, eu fui me especializando cada vez mais, né? Então, hoje o meu trabalho é muito mais em alguns casos, atender os clientes para entender o comportamento de compra, tentar ajudar e orientar, né? E isso eu tenho histórias absurdas. De hoje de manhã, 20 mil reais guardado ali, CLT. Ela resolveu no sábado comprar um carro, dar entrada de 20 mil e parcelas de 48 de 1.500 para um Kwid. 90 mil reais um Kwid, né? Fora que financiado vai para 3 Kwid. Não, 90 mil reais um Kwid. Foi esse o cálculo que a gente chegou ali. E o mais assustador ali nesse caso é que ela não tem esse dinheiro. Não cabe. Está exatamente faltando 1.500 reais no fluxo de caixa dela. Então, o meu trabalho ali foi muito mais de orientação, de mostrar para ela, tipo, olha, talvez você tenha sido motivado pela ansiedade, vamos repensar isso, vamos analisar, né? Então, é muito mais de orientar e de mostrar ali o cenário, de clarear a mente dessa pessoa para que ela tome uma decisão mais coerente, né? Então, eu gosto muito dessa questão de trabalhar um pouquinho o comportamento, apesar de não ser talvez ser ali um bônus do que eu entrego, né? Mas não é o escopo principal do planejador financeiro, Você né? acha que a maioria das dores, assim, eles envolvem com depressão e ansiedade, mais essa compulsão? Depende dos casos. Eu tenho alguns empresários que o que eu percebo é simplesmente eu tô recebendo, tô com dinheiro na conta, eu vou lá e compro. Tá, mas você planejou? Não. Simplesmente caiu o dinheiro na conta. Se não cair, entrando, não compra. Só vai. Exato. Se não cair, não compra. Se cair, compra. Então, tem muito disso. Mas aí, isso também vem muito da nossa educação financeira, né? Tenho clientes que são extremamente endividados. Então, chegou ali com a corda no pescoço e... porque administrar com dinheiro é muito fácil. Agora, administrar sem o dinheiro, administrar dívida é uma dor, né? Que a maioria dos empresários tem. E para você ser empresário, você já sabe que você tem que entrar em dívida. É meio que natural. E tem pessoas que não têm um psicológico. Exatamente. E a gestão de dívidas também é um estudo muito denso, né? Toda a tratativa que você fala
com o seu gerente ou com qualquer pessoa no banco, tem que ter uma tratativa diferenciada. Tem umas jogadinhas ali, uns argumentos que a gente pode trabalhar, que a gente acaba tendo melhores resultados, né? Então, isso também a gente vai trabalhando quando tem dívida. É porque o fluxo, me corrija se eu estiver errado, o fluxo do mundo, meio que ele olha o quanto eles vai te dando limite para saber o quanto você é capaz de pagar, né? E Sim. Aí você vai aumentando a sua carga de limite da mesma forma que você vai aumentando a sua carga de dinheiro. Isso é a vida de um empresário. É que ninguém fala, todo mundo, eu vou ser empreendedor. Eu vou ser empreendedor porque eu vou ter meu próprio dinheiro, ninguém vai mandar em mim e acha que é mil maravilhas. Mas a verdade é que não é, né? Não. E ninguém nem olha para esse cenário, vamos sendo português bem claro. Exatamente. E uma coisa que eu deixo muito claro, principalmente para quem é PJ menorzinho, né? Porque eu atendo o empresário que tem seus milhões, mas eu também atendo aquele PJ que ganha seus 30 mil, 20 mil reais por mês ali, é um psicólogo, é um médico também é PJ, né? São profissões que não são CLT, né? Uhum. E é muito louco isso, principalmente, acontece muito com terapeutas, né? Tem um curso aqui, eu vou fazer. Tá bom, mas vamos pensar aqui. Quanto que esse curso vai te gerar de lucro? Ele tem que se pagar. Uhum. Quem que tem que pagar esse curso? É o seu PF? Não, é o seu PJ. Uhum. Por quê? Porque é um investimento na sua empresa. Mesma coisa, influenciador digital também. Tenho alguns influenciadores que eu atendo. Eu vou fazer uma viagem aqui para criar um conteúdo. Tá bom. Mas quem é que vai fazer essa viagem? É o teu PJ ou é o teu PF? É o meu PJ. Então, é o seu PJ que tem que pagar por essa viagem. Mas lá na viagem eu resolvi que eu vou comprar uma pantufa, sei lá. Vou comprar uma skincare, mas eu não vou fazer publi dela. Então, é o seu PF. Tem que ter essa noção de que por mais que é uma pessoa só, principalmente no caso do terapeuta, no caso... Nossa, e você deu um exemplo excelente. Influencer digital acho que é a pessoa que mais tem dor nesse quesito, Nossa. Né? De não saber separar o PF do PJ. Influencer digital, jogador de futebol, quem mais que é complicado? Não, porque ela falando aqui, nossa, me veio um passado agora, um pouquinho distante, porque eu já fui youtuber, né? Teve uma época da minha vida em que eu quebrei, literalmente, passei por todo o processo normalmente que o empresário passa, e eu tirei esses 2 anos sabáticos. Só que eu sou um tipo de pessoa que mesmo mal, eu não paro. E aí o que eu fui fazer? Eu falei, quer saber, eu larguei marketing, vou fazer o YouTube. E aí eu me tornei YouTube, graças a Deus, inclusive. Porque foi lá que eu tive a minha comunicação e oratória melhorada. Foi lá que eu me conectei com novas pessoas e aí eu consegui sair e vencer a depressão. São 2 coisas que eu sou muito feliz. YouTube, que eu sou muito grato, mesmo pelo período que eu passei no YouTube, e pela dança, né, que eu fiz, dança de salão, zouk, bolero, foi lá onde eu conheci minha esposa também. Ai, que legal! Né? Então, isso me tirou da depressão, de toda coisa ruim que aconteceu na minha vida. Mas enfim, só voltando, porque YouTube, realmente, eu não tinha no menor noção. Vai criar um conteúdo, cara, só vamos. Exato, exatamente. Eu atendo alguns influenciadores e essa é a dificuldade deles, né? Esses dias eu atendi um palestrante que ele falou, eu preciso de uma roupa nova para o evento X. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos de novo, pessoa física ou jurídica. Então, é sempre puxando muito isso do cliente, né? Para que ele entenda que você vai ter investimentos na sua empresa. Quem que é a sua empresa? Do influenciador digital é ele mesmo. Então, e ele nem tem noção que ele próprio é a empresa. Né? Exato. E outra coisa também que eu tenho questões ali na questão com clientes que são influenciadores é a questão das permutas. Cara, é muito legal, você economiza pra caramba, ótimo. Só que você também tem contas que você precisa de dinheiro, né, meu querido? Não vamos fazer permuta de tudo. Então... eu passei por esse processo também, eu sei bem o que é. Tem uns casos ali que eu falo, chega de permuta, chega. Agora arruma dinheiro de verdade, que a gente tem que pagar umas continhas aqui, sabe? E o meu trabalho, ele é muito mais consultivo, de orientação, né? Então, eu oriento
Aí o que você faz com a minha orientação não é muito do meu, né? Eu não consigo ajudar muito nesse sentido, né? Eu te passo todo o processo. Você quer faturar R$1 milhão? Cara, eu te dou toda a jornada. Mas acho que isso é 50-50, né? Eu te ensino até certo ponto, mas você precisa executar também. Exato. Se você não pega a minha orientação e vai fazer do seu jeito, fica um pouquinho complicado da gente poder coordenar, né? É exatamente isso. Exatamente. Quando a gente lida com consultorias, né, que é muito mais a orientação, às vezes a gente atende clientes que eles acham que é um milagre. Não, tô pagando a Mônica aqui, agora minha vida vai mudar. Não é bem assim. A gente orienta, a gente direciona, cria todo um planejamento. Todos os meses a gente tá ali uma vez no mês com esse cliente para entender se o que a gente desenhou lá no início está sendo bem executado. Se não está, a gente recalcula a rota. Se tem alguma questão que a gente precisa colocar ali dentro do planejamento, nasceu um filho, sei lá, engravidou, ou vou ter que trocar de carro, qualquer imprevisto, qualquer coisa que não foi planejada nesse primeiro mês de consultoria, a gente recalcula a rota sem problema nenhum. Mas o que a gente precisa muito do nosso cliente é comprometimento. Não adianta a gente desenhar um planejamento lindo, maravilhoso, perfeito, se ele vai engavetar. E isso acontece com vários e vários clientes que a gente atende. Você tem uma dor principal que é tipo... Cara, eu sou um cliente pequeno, eu tenho pouco dinheiro, então não faz sentido eu cuidar do financeiro. Porque aí eu só... É o que eu ganho, é o que é para me sustentar, então meu PJ, meu CPF sou eu mesmo. Você deve ter a maioria. Nossa. Hoje o meu nicho é de clientes que... Mais high ticket, óbvio. Mais high ticket, mas eu ainda tenho... Mas eu sei que no começo a gente sempre passa por isso. Eu tenho na minha carteira vários clientes que são menorzinhos, né? Eu tenho cliente que ganha 3 mil por mês, eu tenho cliente que ganha 5, que ganha 10. Eu tenho uma cliente específica que ela entrou comigo na época... ganhando R$700. Ela fazia estágio, ela era nutricionista e ela tava para se formar, enfim. Ela falou, não, Mônica, vamos lá, eu quero começar agora, eu quero aprender. Eu falei, nossa, querida. Daí a gente começou o planejamento dela, né? E ela ganhou seus R$700, mas ela já tinha seus 8 mil, 9 mil ali guardadinho. Excelente. E, nossa, ela era muito facinho de orientar, né? Se formou, ela começou a ganhar 3. Quando ela começou a ganhar 3 mil, ela chegou quando ela me contou, né? Ela falou, nossa, arrumei um emprego ganhando 3 mil. Meu Deus, eu não sei nem o que fazer com todo esse dinheiro. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, então. Esse primeiro mês, eu te dou folga. Faz o que quiser com esses 3 mil. Vamos ver o que você vai fazer. E eu sei que ela não ia fazer nada muito absurdo, né? Porque eu conheço o comportamento dela. Beleza. R$3 mil, dá pra dar uma entrada pra comprar um helicóptero? Mas... Ela morava com os pais, então não tinha muito o que gastar, né? Então por isso que eu dei essa liberdade pra ela. O que ela fez? No mês seguinte, eu falei, e aí, me conta, o que você gastou, né, os R$3 mil? Foi péssimo, eu não posso ficar sozinha. Porque segundo ela não podia ver um morador de rua que ela dava dinheiro, que ela comprou muito doce, ela comprou muita porcaria, ela foi lá e comprou roupa, comprou um chinelinho, comprou sapato, comprou não sei o quê. Eu falei, legal, mas você soube escolher bem? Porque também tem isso, né? Quando a gente vai fazer uma compra, a gente também tem que fazer uma compra que vá ser consciente. Não adianta, por exemplo... Mesmo que seja pra massagear o ego, queira ou não queira, você tem que saber... o produto que você vai ter, né? Não adianta eu comprar, por exemplo, um moletom todos os anos de baixa qualidade, se você pode comprar um moletom excelente que vai durar 15 anos na sua mão. Sim. Então, isso também é uma coisa que eu converso muito com os meus clientes, né? E daí foi isso. Aí a gente retomou o planejamento, deixei organizadinha. Ela tem a aposentadoria planejada, ela tem a blindagem pessoal dela planejada e já tem também uma estratégia para comprar o primeiro carro. Não tem interesse de comprar imóvel ainda, apesar de eu já estar falando isso para ela, porque eu acho que é importante, né? Daqui a pouco ela vai querer sair da casa dos pais, né? E coube tudo dentro desses R$3 mil, né? No caso dela, ela é CLT.
Por quê? Porque ela tem um perfil que mora com os pais, que tem zero gasto, não tem gasto exorbitante, não tem nada de fixo. Então, foi muito fácil lidar com esse planejamento, né? Ao contrário de um outro cliente meu que ganha 120 mil reais por mês e quando ele entrou... Esse é empresário. Quando ele entrou, ele não tinha nada de reserva. A única coisa que ele tinha era 18 imóveis. Só isso, tá? Só 18. Nada. Só 18 imóveis. Sem blindagem nenhuma. Não tinha uma holding, não tinha uma estruturação de planejamento. Mal sabia direito onde é que estava cada imóvel. Tava lá em uma imobiliária de um amigo, que ele sabia que estava caindo dinheiro, mas assim... Tinha uns que não estavam locados, ele não sabia por quê, tava lá meio abandonado. Tá tipo eu tenho alguns terrenos lá na Mato Grosso do Sul. Cara, não tenho nem ideia de como tá lá, preciso ir lá. Planta umas mandioca, vende. Não tenho nem ideia de como tá lá, preciso ir. É aquela coisa da gente, não, depois eu vou. Eu preciso viajar lá pra poder saber como tá. Se fizeram uso capião, nem sei. Nossa. Já tá um tempão já lá. Você deve ser... Já virou uma comunidade lá. Tomara que não. Não, acho que não, porque o sítio do lado era de uns amigos, tá? Então, na teoria, estão cuidando, né? Na teoria. Ou eles falam assim, olha, não invade aqui, vai ali que tá vazio. Tipo, quase isso. Meu filho. Então, esse daí do 120, ele não tinha nada de reserva e ele gastava absolutamente tudo. Tudo. Eu não sei como. Eu queria também saber, a gente ganhar 120 mil por mês, só pra ver como é que é. Às vezes é muita coisa do cartão, você vai parcelando, vai... Eu entendi loucura. depois. É um vício que ele tinha, que a gente conseguiu identificar, enfim, trabalhamos um pouquinho isso. E, bom, não dá nem pra abrir aqui qual que é o vício, mas enfim. Cassino, bora aí! Eu não sei se eu posso falar. Bom, eu não vou falar nomes, tá né? Tudo certo. Eu tenho 40 clientes, pode ser qualquer um deles. Então tá tudo certo. Mas ele é um vício bem típico chato. De homem, então é mulher? Típico de homem. É mulher, com certeza. É um vício típico de homem. É um cliente homem, né? E ele gastava muito dinheiro com isso. Ou seja, ainda não teve maturidade suficiente pra poder deixar de ser moleque e virar homem. Ele gastava muito dinheiro com isso. E muito mesmo, assim, de encontrar lá 15 mil reais no extrato dele. E em, acho que 2 ou 3 meses, a gente conseguiu baixar o padrão dele de 120, não baixar o padrão de vida, mas baixar o custo de vida de 120 para 80, isso no 3º mês. No 4º e 5º mês, já tinha baixado para 75 e não ia mais baixar. Eu falei para ele, não precisa baixar mais que isso, tá ótimo já. Então, ele baixou depois um pouquinho mais, mas ele nem notou isso. Ele começou a se conscientizar tanto que, sem querer, ele baixou de novo. Mas aí a gente conseguiu uma sobra muito generosa para a gente montar, de fato, um planejamento, uma organização para ele fazer mais viagens e experienciar a vida, que isso que é o importante, né? A gente não tá querendo aqui trabalhar, morrer trabalhando e não fazer nenhuma viagem internacional, não ir para um restaurante legal, não conhecer um restaurante de um chefe renomado. Eu acho que o dinheiro, ele é pra gente experienciar, de fato. Concordo plenamente. E é o que a gente ouve de pessoas que estão ali em estado terminal. O que você queria ter vivenciado, né? O que você se arrepende? Eu me arrependo de não ter tido tempo com a minha família. Eu me arrependo de não ter viajado mais. Me arrependo de não ter aproveitado mais oportunidades. Então, é justamente isso que eu tento no meu trabalho trazer para o meu cliente. Vai te sobrar dinheiro aqui, mas eu não quero que você guarde a todo custo embaixo do colchão. Eu quero que você aproveite de fato a vida. Então, vamos montar um planejamento para você fazer uma viagem legal no final do ano. Ou então, vamos montar essa parte eu adoro, montar uma reserva de viagem para sempre que você quiser dar uma respirada, pega um final de semana com a sua família, com seus amigos e some, desaparece. Fica lá um final de semana inteiro no Airbnb, lá no meio do mato, para dar uma esparecida. O empresário precisa disso, né? E acaba esquecendo, porque se dedica tanto a e às vezes criar é o simples aquilo, que né? dá certo, né? E as pessoas acabam não... Vou dar um bem vislumbre, não é minha área, mas
Ai, como que é o nome do livro? Me fugiu agora, eu ia falar dele. O Segredo da Mente Milionária. Ah, sim. Né? Que fala sobre separar ali o dinheiro. Cara, o mínimo necessário, acho que é começar por ali, né? O planejamento. Exatamente. E o que acontece muito, né? Quando você quer emagrecer, você sabe que pra você emagrecer é só você parar de comer besteira e chocolate. Ponto. Emagrece. Ok. Você vai parar? Não sei. Mas aí você contrata uma nutricionista. Todos os meses você tem a obrigação de chegar lá no nutricionista, se pesar e se medir inteiro lá e ter a responsabilidade de fato, ter um resultado. Uhum. A partir do momento que você está pagando por essa nutricionista, você se sente muito mais comprometido aliás, com esse compromisso de chegar lá e alcançar esse objetivo que você prometeu. Exatamente. Então, tem uma diferença entre compromisso e comprometimento, né? O cliente que tem comprometimento, provavelmente, se ele lê um livro como O Segredo da Mente Milionária, ele vai aplicar, ele vai falar, não, eu tenho um comprometimento aqui, eu vou fazer isso. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir atingir os objetivos dele. Agora, o cliente que precisa de um compromisso, que ele precisa ter a delegar essa função, aí provavelmente vai ser preciso ele me contratar ou contratar outro estrategista para orientar ele ali, né? Sim. E até mesmo um cliente comprometido, às vezes é mais fácil você delegar essa função. Então, olha, eu vou me dedicar ao... E até melhor, tá? Quando a gente tem mentor, quando a gente tem consultor que já passou pelo processo, e aí eu vou muito para a área de mentoria, né? Quando você já passou pelo processo, como você sabe que ele é um bom mentor? Ele já passou pelo processo. Ótimo. Se ele passou pelo processo, ele sabe exatamente quais são as dores, quais são os benefícios, quais são os caminhos que você não deve seguir, por que você deve seguir. Eu, abertamente, eu ensino a pessoa a montar o produto dela do zero. Tranquilamente. Até aqui no podcast eu poderia falar. Mas qual é a principal diferença? Ela montar um produto ou eu acompanhar, pegar na mão dela? Exato. Que é exatamente isso. Né? Eu faço meu próprio planejamento, pego lá o livro, que é o básico, tal, e separo em caixinhas o meu dinheiro, ou eu contrato a Mônica, que vai literalmente cuidar, e eu tenho uma certa responsabilidade a mais, porque eu falei, cara, eu preciso conversar com a Mônica e ela vai me dar uma bronca amigavelmente, ou eu já vou estar bem o suficiente para poder entender. Porque a responsabilidade passa a ser do outro, não passa a ser nossa. Né? E às vezes fica muito mais fácil quando você tem um consultor, quando você tem um mentor, justamente por isso. Porque você não tem a preocupação. Eu acho que esse é o gatilho principal. Porque se você tem um mentor, você não se preocupa mais em fazer ou deixar de fazer. Porque o mentor ele já vai te guiar. O consultor vai te guiar para fazer isso acontecer. Entendeu errado? Exatamente, não, concordo plenamente. E é interessante a gente entender que o trabalho do estrategista financeiro, né, não é estritamente lidar com a organização e montar estratégias. É, de fato, ser um representante desse cliente dentro do mercado financeiro, né? Eu, como estrategista e planejadora financeira, eu tenho acesso a 90% das instituições financeiras do país, através das nossas parceiras, né, através do nosso ecossistema. Isso me permite, por exemplo, se o meu cliente precisar de um seguro de vida, buscar ali dentro de todas as parceiras que eu tenho o melhor. Então, eu vou fazer uma cotação em todas elas, vou fazer um levantamento em todas elas, entender um pró e contra de todas elas para o perfil do meu cliente de fato, apresentar isso para ele, para que ele tenha a clareza e a tranquilidade de que ele teve o produto ideal ali para ele nesse sentido, né? Então, é muito mais fácil para esse empresário não ser bombardeado com 5, 6 consultores de corretoras de seguro, por exemplo, a fazer cotação e depois comparar isso tudo, sendo que em uma reunião eu consigo fazer isso para ele, sabe? Claro, né? Uma reunião eu consigo apresentar agora. Para fazer mesmo demora um pouquinho mais. Desde que tenha confiança, eu acho que ele entrega na sua mão e fala, ó, qual é o melhor? Ah, é o XPTO? Beleza, bora fazer o XPTO então e tá tudo certo. Exato, exatamente. E confiança também é uma questão muito importante. Vou fazer uma pergunta aqui que nem tava no script nem nada. Aliás, a gente nem tá usando script, mas forma de falar. Você também trabalha com a parte de investidores anjo, tudo? Você chega ou...
Isso é uma pergunta que realmente eu não sabia. Então, eu não sei como, mas eu vim parar nisso. Eu tenho contato com alguns investidores, né? Tenho acesso. Então, às vezes, quando eu percebo, por exemplo, que algum cliente meu, empresário, ele precisa de um investimento, eu tento conectar com outro que vai fazer sentido. Negócios entre clientes, eu também acabo conectando, por exemplo... eu tenho um cliente que é corretor de imóveis, tenho um cliente que investe em imóveis. Apresentei os dois, no dia 30 o corretor precisava bater meta, conseguiu vender o imóvel para o meu cliente que eu indiquei, porque fazia sentido ali, né? Então, eu faço essas conexões também, tenho acesso a alguns investidores anjos, principalmente na área de tecnologia e um outro na área de inovação, principalmente projetos que nascem em universidades. Então, esses dois... são os que eu mais tenho acesso, mas é muito aquela coisa de, se o meu cliente precisa, eu vou buscar. E acessos a gente tem, né? Você sabe que eu acho que o maior ativo que a gente pode ter, financeiramente falando, são contatos, né? E isso eu tô orgulhosa de ter aumentado cada vez mais essa minha carteira de contatos e conseguir ajudar meus clientes dessa forma também, né? Graças a Deus eu também. Isso eu também sou muito grato, porque eu estou a uma ligação de qualquer pessoa. Olha só, isso é quase que impossível, né? Nossa, mas hoje, graças a Deus. Eu fico Aliás, assim... nós temos, porque eu conheço seus contatos também. Exato. Uma ligação, a gente tá de qualquer pessoa. E é muito louco isso, né? Porque, por exemplo, no último evento que a gente se viu, a gente não sabia que os dois iriam estar nesse mesmo evento, né? A gente se encontrou na Expo Empreendedor, né? Aí passou-se um tempo, a gente foi numa reunião de negócio, eu falei, Mônica, você é por aqui? Eu não tinha nem ideia de que ia... E naquela mesa tinha um investidor. Tinham dois investidores. Dois investidores, mas um que eu conhecia em um outro evento. E quando eu cheguei lá, o Tozinho, né? Você conhece, queridíssimo. Tozinho, maravilhoso. Ele falou assim, Mônica, seja bem-vinda e tal. Senta aqui nessa mesa, tem lugar. Eu falei, tá bom. Aí chegou esse amigo... E ele falou, Mônica, prazer. Eu falei, não, você tá aqui também. Então a gente vai reencontrando as pessoas, né? E é muito louco isso, participar. E eu repito exatamente o que eu falei lá, não sei se você lembra. É tão bom quando a gente encontra pessoas maravilhosas na mesma mesa que a gente nem combinou, porque assim, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. E se os nossos amigos estão convivendo nas mesmas mesas, cara, significa que a gente tá indo por um caminho muito bom juntos, né? Eu acho isso sensacional. Conexão é muito importante. É muito doido isso. Ontem mesmo eu tava em um evento em que tava lá grandes CEOs, conheci um ministro que tá hoje também ali no governo, ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se não me engano é o nome dele. Também falou muito sobre economia, falou muito sobre a questão da logística também. Então, acabei me conectando. Eu tenho um cliente que ele tem uma importadora, então é interessante eu saber um pouquinho sobre logística. É minha área? Não é minha área, mas se eu souber e puder conectar e ele ganhar mais dinheiro, no ano que vem... ele com certeza vai renovar comigo, né? Então, naturalmente, eu gosto de fazer essas conexões entre clientes. Inclusive, ontem levei um cliente para esse evento também. Falei, você tá aí na reunião? Era uma reunião presencial. Tá aí? Vamos lá, tem um ingresso sobrando, então vamos, né? Então, essas conexões são muito interessantes. Eu acho que é um ativo muito importante pra gente entregar para os nossos clientes, né? E eu quero que todo mundo cresça. Então... tem cliente minha que me ensina a usar o ChatGPT, tem cliente meu que eu levo num evento presencial como esse, né? Um clube de network de altíssimo patamar, né? Então, a ideia é justamente essa, tentar ajudar o meu cliente o máximo que eu puder. E claro, né? Tá fora do escopo estrategista e planejador financeiro, mas é uma coisa que eu gosto, que eu quero sempre. Você acaba não só cuidando do planejamento, mas você vai indo também para a parte de investimento mesmo, né? Investimento em ações, investimento em imóveis, investimento em, sei lá, até no mercado Forex. Você acaba indo para outras vertentes e acaba criando uma economia, um ecossistema só seu. Exato, exatamente. A gente tem, eu como estrategista e planejadora financeira, a gente tem a assessoria de investimentos dentro do ecossistema, né? E que inclusive está dentro do G20 da XP, então... uma das maiores na rede XP.
E a gente tem os assessores que cuidam da carteira dos nossos clientes, né? E uma das vantagens é que, a partir do momento que esse assessor cuida da carteira do meu cliente, todas as movimentações que ele for fazer ou for sugerir para o meu cliente, a gente vai conversar junto antes. Então, a gente vai pensar junto nesse planejamento. Não tem como ele, por exemplo, travar 90% do dinheiro do meu cliente se no mês que vem ele resolveu que ele quer trocar de carro ou fazer uma viagem. Então, esse grupo multidisciplinar de especialistas dentro da empresa faz com que a gente entregue um trabalho muito mais de excelência, né? Então, a gente tem os especialistas em gestão empresarial, a gente tem os assessores de investimentos, temos especialistas em seguro de vida, em plano de saúde empresarial também, que é uma dor do empresário, né, que o tempo inteiro fica subindo de preço, né? E então a gente também faz esse trabalho de encontrar um melhor produto para esse empresário, né? É uma gama gigantesca de prestação de serviço. E claro, a parte também de consultoria patrimonial, né? Sim, todo mundo quer construir patrimônio. Eu costumo falar que o meu trabalho se resume a, enquanto você está lá dedicando a sua vida ao seu CNPJ e tendo toda aquela construção de patrimônio, o meu objetivo vai ser tentar te ajudar a multiplicar mais ainda, proteger esse patrimônio para que você tenha tempo de qualidade com a sua família, para que você dedique mais ao que de fato vai fazer isso tudo crescer, né? Legal. Eu acredito que quando a gente está cuidando não só da nossa parte financeira, mas como você já puxa um pouquinho da parte terapêutica também, quando você equilibra a mente, financeiro e o bolso e o coração, cara, todas as coisas são possíveis, né? Quando você fala sobre mercado financeiro, economia como um todo, quais são os principais erros que você poderia deixar de dica para os nossos telespectadores que normalmente, assim, os seus clientes cometem? Vamos lá, eu acho que um dos principais que eu tenho visto é a impulsividade. Comprar sem pensar. Nossa, tô aqui passeando no final de semana, fui no Decorado, comprei um apartamento financiado com a Selic lá nas alturas, sem pensar, sem racionalizar, sem ver se isso vai encaixar. Ou comprei um na planta, falando, não, Deus vai me ajudar a pagar esses balão, sabe? Só vai. Então a impulsividade eu acho que é um fator bem que eu trabalho crítico. Muito, exato. A questão de não ter a clareza do seu financeiro, né? Eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto, mas eu quero agora trocar de carro. Então, não ter a clareza, não conseguir visualizar isso, né? Isso acontece muito no final do ano. Final do ano é impressionante, é muito difícil fechar algum cliente ali em novembro, dezembro. Não, eu quero viajar, mês que vem eu penso. Em janeiro você pensa, aí janeiro já tá tudo errado. Já tá na dor, né? Mas beleza. Então... E é engraçado que realmente essa dor acontece muito. Ela fala, não, ano que vem eu fecho, ano que vem eu faço. Mas na verdade a dor é 3 vezes pior, né? Eu tenho um cliente que em 2023 falou que ano que vem fecha, a gente tá em 2025, continua ferrado e não fechou nada, então... Entendo também. E essa também é uma das dores, né? Não ter a clareza. E a questão da separação de PFPJ, né? Não identificar o que é da sua pessoa física, o que é da sua pessoa jurídica, também é uma questão muito, muito importante ali nesse planejamento, principalmente para empresários e pequenos PJs, né? Eu acho que também não ter o equilíbrio, e quando eu falo de equilíbrio, é você ter o equilíbrio de dedicação ao trabalho e dedicação à vida pessoal, né? Eu já vi alguns clientes, não só meus, mas também da equipe como um todo, que não conseguiram dar atenção às suas famílias e se divorciaram, que não conseguiram dar atenção à sua vida pessoal, à sua saúde e adoeceram. Eu tenho um cliente que ficou internado por... na verdade, agora no final, né, depois da internação, ele comentou que era de fato ansiedade, mas ele ficou quase uma semana internado com suspeita de infarto e parece que a pressão não subia, não voltava ao normal.
Enfim, e isso claramente é por conta de estresse do trabalho, né? Sim. Então, não ter esse equilíbrio também é prejudicial. Eu acho que a gente lidar muito com o cliente como um todo é importante, né? Então, todas essas questões são questões muito, muito relevantes. Outra coisa também que é extremamente complexa é não saber o que você está comprando em termos de produto financeiro, né? Chega lá um vendedor muito legal e fala assim, não, chega aqui, ó, esse produto vai mudar a sua vida, é revolucionário, maravilhoso. Só que às vezes ele talvez seja muito bom, mas ele não é bom para esse momento, ou ele não é bom para o seu perfil. Todo produto financeiro tem suas vantagens e desvantagens, né? Quando eu falo de produto, é financiamento, consórcio, seguro de vida, enfim. Não ativos financeiros, né? E então, de não entender exatamente qual que é o melhor momento. Por exemplo, você tem seguro de vida? Tenho. E você sabe se o seu seguro de vida ele tá atualizado? Tenho a mínima ideia. Pois é, seria importante todos os anos verificar o seu padrão de vida melhorou, se ele tá diferente. Por exemplo, se você teve um filho, o seguro vai ter que acompanhar isso, porque você tem um novo beneficiário. Tudo isso, né? Por exemplo, tem outra questão também, você comentou dos seus terrenos. Você tem os seus terrenos lá também, mas eles estão ali no seguro? Será que ele cobre? Será que, caso você venha a faltar, a sua família não vai ficar meio que sem condição de acessar esses bens, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E a nossa vida muda o tempo inteiro. Provavelmente, se você fez seguro de vida 3 anos atrás, você não é mais o Vinícius de 3 anos atrás. Definitivamente não. E o produto financeiro tem que acompanhar, principalmente a blindagem pessoal, né? Falando de consórcio é um produto dos meus preferidos. Eu adoro consórcio. Para fazer alavancagem também, maravilhoso. Porém, odeio quando o meu cliente quer contar com a sorte. Ele fala, não, fiz um consórcio aqui, ó, e eu vou ser contemplado até o final do ano. Meu filho... Ai, se Deus quiser, mas se ele não quiser, você tá ferrado. Você vai ficar 4, 5 anos lá. E a questão do consórcio... E tem uma coisa que ninguém fala, né? Que existe estratégia, existe planejamento até pra contemplar o negócio. Tem, exatamente. E eu não conto com sorte no consórcio. Eu também não, eu já prefiro comprar um contemplado já e depois fazer envio. Não, porque é mais caro. O que eu faço... Tá vendo? Eu preciso também conversar com a Mônica. Viu? Preciso de uma reunião comigo. O que eu faço é fazer um planejamento utilizando o consórcio como uma estratégia, de fato, para a gente alcançar esse objetivo, né? Então, se esse cliente ele já tem uma parcela de valor, ele contempla esse consórcio. A taxa administrativa é muito menor do que uma taxa de juros, né? Principalmente agora diante do mercado financeiro atual. E ele tem essa facilidade para alcançar o bem dele ali com essa contemplação através de lance, né? Mas contar com a sorte não é muito interessante. E outra questão também do consórcio é a gente escolher um grupo saudável, a gente escolher uma empresa que seja de fato saudável e de fato sincera em seus contratos. Eu não quero citar empresas, mas tem algumas que são complicadas ali quando se trata de consórcio, principalmente. Seguro de vida também tem... Provavelmente uma delas já te ligou, acho que umas 10 vezes, mas enfim. Exato. Provavelmente já. Porque como tem consultor, né? Essas empresas, enfim. Exatamente. Não vamos citar nomes. Tem que ficar muito atento quanto a isso, sabe? A gente tem vários parceiros de consórcios, adoramos esse produto, só que a gente tem que ficar muito atento ao contrato, muito atento ao quão saudável são essas empresas e o objetivo delas, de fato. O objetivo delas é que você pague essa carta e você contemple e conquiste o seu bem? Ou o objetivo delas é que você pague essa carta e venda essa carta contemplada e, óbvio, você vai ter esse dinheiro na mão, o que é ótimo, depois você pode reinvestir, se esse for o seu objetivo, perfeito. Mas se você fosse comprar esse imóvel com exatamente esse valor da carta que você contemplou, provavelmente esse imóvel ele vai valorizar no tempo e você conseguiria ter um valor muito mais considerável ali, né? Tivesse um pouquinho mais de paciência. Então, também tem essa questão, a paciência. Tem muito cliente imediatista, né?
quer aquele negócio agora. 99,9% das pessoas. Exato. Então, isso tudo, o trabalho do estrategista financeiro é justamente isso, né? Entender todas as possibilidades do mercado e mostrar para o cliente. Eu não vou falar para ele, não compre seu carro agora no financiamento. Eu vou falar, olha, a gente tem a opção A, a opção B e a opção C. Uhum. Tem os prós e contras em todas elas, e sempre vai ter prós e contras em todas elas. Qual que você acha que é mais viável? Na minha opinião, é a opção B. Mas você pode escolher qualquer uma das duas. Tem prós e contras em todas elas. Então, o meu objetivo, de fato, é a gente mostrar ali o cenário de uma forma muito mais clara para esse cliente tomar uma decisão muito mais sincera, muito mais sensata, né? Uhum. Legal. Quando a gente fala da questão, toda essa parte de consórcios, toda essa parte de investimentos e até toda essa parte você tem dentro da empresa. Sim. Todas as pessoas conseguem organizar cada setor, né? Ali. Sim, sim, a gente tem... Você acaba fazendo 360 da pessoa. Exatamente. Quando a gente faz a apresentação inicial do nosso trabalho, a gente intitula como um planejamento 360, né? E eu me sinto muito confortável de ser associada a uma empresa que tem um ecossistema gigantesco como é o da W1 Consultoria, né? Já tem aí 15 anos de mercado, já vem com uma expertise de especialistas gigantescos. A gente tem nomes enormes lá dentro, né? De consórcio, de seguro de vida. A gente busca por profissionais que sejam de fato de excelência para apresentar e atender os nossos clientes, né? Então, eu me sinto muito tranquila quanto a isso. Poderia ser uma consultora financeira independente? Poderia, sem problemas nenhum. Mas aí eu ia ter muito mais trabalho e ia atender muito menos gente. Sim, às vezes é bom você estar associado a grandes pessoas para que você possa alavancar, né? De queira ou não queira. Sim. E o futuro? O que você vislumbra do futuro, Mônica? Olha... Qual é a Mônica daqui a uns 3, 5 anos? Eu vou te contar que desde a Expo Empreendedor, que eu conheci tanta gente... Eu não sei... Nossa, muito louco isso, né? Desde a Expo Empreendedor que eu vim conhecendo algumas pessoas que estão sendo muito importantes para essa trajetória. E me incentivam muito a iniciar, a começar a palestrar, a tirar o meu livro da gaveta, que eu tenho um livro lá que eu não terminei de escrever. Uhum. Tem lá umas 40 folhas. Até essa semana abri ele e dei uma olhadinha, só que tem 2 capítulos que falam de arquitetura. Eu falei, acho que eu vou ter que tirar esse capítulo aí e colocar a economia, que o assunto até bate, né? E então talvez tirar meu livro da gaveta, começar a palestrar, criar vergonha na cara e criar conteúdo também, né? Que é uma coisa que eu negligencio bastante. Eu acho que daqui 5 anos eu me vejo com uma profissão muito mais consolidada. Não preciso ter milhões de seguidores, mas eu acho que ser referência, principalmente para os meus clientes, eu preciso e eu quero que meus clientes continuem confiando em mim, né? Então, continuar entregando um trabalho de excelência dentro da W1 Consultoria, continuar crescendo como eu estou crescendo e dando orgulho para o meu gestor. Então, acho que em 5 anos eu penso muito em um profissional... em me tornar uma profissional cada vez mais capacitada, continuar estudando, continuar me dedicando. Não sei se eu parto para psicoterapia, mas talvez fazer uma pós na área, entender melhor o comportamento humano, né? Eu acho tão interessante, tão importante a gente saber lidar nesse sentido, né, com as pessoas. Querendo ou não, o cliente também é um ser humano, a gente também tem que saber lidar com ele, né? Ah, com certeza. Quando a gente entende, né, sobre um pouquinho mais sobre PNL, sobre coach, sobre como funciona a mente humana, a gente acaba dando mais direcionamento. Muitas das coisas você já faz. Naturalmente que talvez você nem saiba. Uhum. Mas, portanto, você já está com essa experiência, conversando com diversos empresários, ou até convivendo com eles, né? Porque... segundo a minha vozinha, quem com porcos anda, farelo come. Se a gente convive com pessoas inteligentes, a gente se torna uma pessoa inteligente também. Nossa, ontem eu apertei a mão de uns milionários lá que eu falei, ai, gente, venha milhõezinhos pra mim também. Logo. Então, é natural. Por quê? Porque a frequência se torna a mesma. Né? Por mais que a gente
a gente é a média das 5 pessoas. Volto a falar, isso é clichê, eu sei que é clichê, é básico, mas a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. E se a gente convive com pessoas milionárias, automaticamente a gente vai se tornar milionário. Exato. E eu venho percebendo que principalmente os empresários maiores que eu atendo ali são os mais generosos. Sim. Né? Geralmente eu até falo, tipo, olha, fiz aqui apresentei vocês, mas tá tudo bem, não precisa pagar comissão. Não, faço questão de pagar comissão se der certo. Olha, fica com uma porcentagem aqui. E às vezes não é nem isso que a gente quer, eu quero só que o meu cliente cresça, sabe? Mas as coisas vêm acontecendo naturalmente, né? E os convites vêm surgindo também. Né? Daqui a pouco vai ter algumas coisas que eu ainda não posso contar, mas tem coisas muito interessantes rolando em termos de convite, né? Além do convite do podcast, tem... Só ontem recebi 3 convites de evento. Eu falei, não dá pra eu estar em todos eles, mas é muito legal isso, né? Tá sendo lembrada, tá sendo convidada, tá crescendo dentro do meio dos empresários, né? E eu acho que é importante a gente ter ali a gente se apresentar, né, aparecer de fato, e não só para ser lembrado, mas também para ser contratado, né? Com certeza, com certeza. Acho que é uma das melhores coisas, porque quanto mais a gente é contratado, mais a gente pode ajudar a vida das pessoas, que esse é o real objetivo. Exato. E se a gente ajuda a vida dos nossos clientes, eu volto a falar, nós empresários temos a obrigação de salvar o mundo. Porque não dá pra gente depender de governo, não dá pra gente depender. É legal? Cara, maravilhoso você tá ali junto, poder ajudar ainda mais. Legal. Não é só falar mal dos políticos, eles realmente têm uma função muito importante. Nem sempre, mas tem uma função muito importante. É que a burocracia é demais. E nós, empresários, a gente acaba não tendo essa burocracia. Porque a gente acaba ajudando realmente os nossos colaboradores, os nossos clientes, as pessoas. Imagina quantas vidas, só na sua jornada, quantas você já impactou? Porque você falou de clientes aqui, mas e a família delas? Exato. E as pessoas em que eles têm contato, eles têm acesso? E os colaboradores dessas pessoas? A gente não acaba não tendo essa percepção de quanto a gente impacta a vida das pessoas. E eu tenho falado isso até agora porque eu tenho percebido isso muito grande essa semana. Eu tô nesse momento de Vinícius, voltando à parte do yoga, né? Eu tô sendo mais centrado. Cara, a gente impacta tantas vidas e a gente acaba não percebendo. Isso é muito importante mesmo. Exatamente. Mas, voltando, eu gostaria que você deixasse um último recado para o nosso público, alguma palavra, o sucesso, o que você vislumbra, por vontade. Bom, eu acho que o que eu mais almejo com a minha profissão não é só cuidar do financeiro do cliente. Eu acho que o que eu mais quero é ver o meu cliente tendo tempo livre com a família, ele tendo tempo de descanso, tendo saúde mental. Então, eu costumo falar que eu não vendo uma consultoria financeira, né? Eu vendo, de fato, tempo de qualidade, saúde mental, paz de espírito, dormir bem, porque você tem a certeza de que tá tudo blindado, tá tudo organizado, planejado, e que se acontecer de você não acordar no outro dia, a tua família tá bem amparada, né? Então, eu acho que talvez o meu serviço não seja só a consultoria financeira, né? E é isso que eu gostaria que todos os empresários tivessem, essa tranquilidade que eu venho trazendo para os meus clientes, né? E eu acho que seria tão bom ver o maior número de clientes, eu não digo nem só meus, mas da minha equipe, porque toda a nossa equipe trabalha em prol dos mesmos objetivos que eu, né? De ver os nossos clientes experienciarem, sonharem grande. Às vezes a gente atende cliente que fala, não, eu só quero um carrinho baratinho aqui. Não, mas você é PJ. E sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Vem cá, olha só, se a gente fizer diferente, talvez você consiga trazer mais resultados aqui. Se a gente fechar um cliente a mais aqui, talvez o teu carrinho de 50 mil que você quer, talvez ele se torne o carro dos seus sonhos, que custa 90, 100.
Então, vamos planejar, vamos desenhar isso tudo junto, sabe? Eu acho que o planejamento faz com que você alcance um objetivo muito maior. E objetivo sem planejamento é só um sonho, um negócio que você jogou no ar. Eu queria uma casa. Você não quer mais, então? Porque se você quisesse, das pessoas, você ia inclusive, dedicar. fala queria, né? Exato. Eu queria. Nunca eu quero, eu preciso, eu faço, eu posso. Exatamente. Então, se você quer uma casa, então faça um planejamento para essa casa. Eu ganho um pouquinho. Aumenta a sua renda. Não dá para aumentar minha renda. Tudo bem, senta aqui, vamos diminuir o seu padrão um pouquinho. Não é pro resto da vida que a gente vai diminuir o seu padrão. É só até você alcançar esse objetivo. Então, nossa, daria pra gente conversar 10 horas aqui sobre o assunto planejamento financeiro. E ainda assim, eu acho que a gente teria mais coisa para conversar e tentar mostrar para os empresários o quão importante é cuidar da pessoa física. A gente negligencia muito a pessoa física quando tem um CNPJ para cuidar. Negligencia demais. E esse é o meu trabalho, é tentar colocar na cabecinha daquele empresário que fala, olha, não, tô 100% dedicado aqui no meu CNPJ porque vai dar resultado, vai ficar bom. Eu coloquei todas as minhas reservas aqui, não tem R$1 no PF. Tá, mas e sua família? E sua filha, que é novinha? E se você morrer amanhã, o que vai acontecer? Como é que sua família vai acessar esse patrimônio? Nem penso. Exato. É que a grande maioria dos empresários, eles buscam tanto ter mais tempo que acabam negligenciando as coisas que deveriam não ser negligenciadas. Exato. Né? Às vezes o simples é o que funciona. Exatamente. Bem, Mônica, muito obrigado por você ter vindo. Foi maravilhoso esse papo. Eu acredito que vocês tenham gostado. Está mais do que convidada novamente a vir, porque a gente tem semana que vem tô aí, gente. Muitas horas para poder conversar, né? Eu sei que a gente só meio que pincelou. Aqui tem muita coisa. Bastante coisa, inclusive. Mas se vocês querem um pouquinho mais de profundidade, se vocês querem ouvir um pouquinho mais da Mônica, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que na próxima vez a gente vai trazer essas perguntas aqui para ela. E sigam a Mônica também, a Mônica Maldaner, né? Direto, certo? Lá no Instagram, que ela vai e prometeu aqui, inclusive neste podcast, que vai começar a criar mais conteúdos. E agora tem o Vinícius na sua vida para poder te incentivar um pouquinho mais socorro. Nisso. Olha só eu negligenciando, né, gente? Então, é o que eu falei. Todos nós empresários, infelizmente, a gente acaba negligenciando algumas coisas. É natural, né? Mas acho que faz parte da gente se construir e se tornar uma pessoa melhor. Porque quando a gente alcança o nosso auge, é que a gente consegue impactar a vida de outras pessoas. Daqui a uns 6 meses, quem vai te entrevistar sou eu. Porque daí você vai ser meu cliente. Depois de 6 meses, você vai contar como é que é a tua experiência. É isso aí, vice-versa. Bem, meus queridos, muito obrigado. Quer deixar um último recado? Gente, me sigam nas redes, Mônica Maldaner. Vai ser um prazer atender todos vocês, responder a todas as dúvidas. Inclusive, vou deixar liberado no meu perfil um diagnóstico financeiro gratuito para todo mundo que estiver assistindo o podcast. Então, é só me mandar um direct lá e a gente faz o agendamento comigo ou com a nossa equipe. E vai ser um prazer atender todos vocês, tentar ajudar o máximo possível. Não precisa ser um empresário milionário para se planejar, tá? Para ter objetivos, a gente pode trabalhar junto isso e vocês fazerem uma construção muito mais sólida. É isso aí. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Permaneça bem, permaneça seguro, que Deus abençoe a sua jornada e nos vemos num próximo episódio aqui da Gul Prime, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!